Ei, gente, bom dia! Cá estamos. Vou fazer um episódio 38, que na verdade é o 39, né? Vamos fazer aqui um episódio duplo, que hoje eu vou falar sobre dragões. E hoje eu vou fazer duas caminhadas, então eu vou aproveitar essa primeira caminhada para gravar a primeira parte. E na segunda caminhada, obviamente, eu gravarei a segunda parte. E só para contextualizar, galera, hoje é uma terça-feira, tá? Acho que é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Tem a minha sogra vai aposentar hoje. Gente, uma pessoa negra aposentando no dia da abolição da escravatura, simbólico demais, perfeito demais, maravilhoso demais. Tudo de bom, tudo de ótimo. Lembrando que 2 dias atrás foi o Dia das Mães, né? A minha mãe já é falecida, então meu Dia das Mães é um dia um pouco difícil para mim. Esse período, na verdade, ele é todo meio difícil para mim. Do aniversário da minha mãe no dia 18 de abril pro Dia das Mães é um pouquinho carregado, né? E eu sei que tá um pouco atrasado, porque esse episódio irá ao ar dia 15 de junho, né? Mas se você tá aí, meu filho, e você tem aí seu pai e sua mãe do seu lado, dá neles um abraço, dá neles um beijo, dá pra eles um sorriso, sabe? Se você tá ouvindo e tem como pegar um WhatsApp, mandar um áudio pra sua mãe, pro seu pai, só agradecendo, tá? Só dizendo a eles que a dedicação deles, que você sabe da dedicação deles, que você sabe da correria que eles passaram e que você é muito grato por tudo que eles fizeram por você. Faça só isso, tá? Não precisa enrolar muito não. Dê esse carinho aos seus pais, eles vão curtir, pode ter certeza. Ainda mais que vai ser numa data que não é Dia dos Pais nem Dia das Mães. Perigoso eles achar que você quer dinheiro. Perigoso eles pensarem assim, você tá precisando de quê, né? E tudo. Mas é melhor dizer enquanto tem tempo, viu, gente? Eu, apesar de não ser um ser humano daqueles que se dizem exemplares, né? Um sujeito que fez de tudo um pouco e sempre as mil maravilhas. Uma coisa eu posso falar pra vocês: tudo que eu podia fazer pela minha mãe em vida, eu fiz. E eu sinto saudade dela. Mas eu sei, por exemplo, que tem gente que não dá conta nem de entrar lá na casa dela mais, que hoje é a casa do meu pai, por causa desse sentimento de incompletitude, né? De coisa que deveria ter feito por ela e na verdade não foi feito. Então ficou sem fazer e não vai fazer nunca mais, porque a pessoa não está mais aqui. Então façam, tá? Exerçam o direito de acarinhar, dengar, encher a paciência dos pais de vocês, porque daqui a pouco essa oportunidade não estará mais ao alcance das mãos, estará no máximo ao alcance das orações. Isso para quem acredita em orações, tá certo? Então, ó, preâmbulo, 3 minutos e meio. Deixa eu só pedir para vocês uma outra coisinha. Compartilha, meus queridos, compartilha o podcast, conversa a respeito, cita ele como referência, manda os links nos grupos, tá? Ajuda a esparramar a palavra. Isso aqui é de graça, né? É da boa vontade mesmo. Nunca vai ter nada de obrigatório de pagamento. Você tem que pagar uma mensalidade para ter acesso. Não, isso aqui é para ser aberto mesmo, tá? Eu até penso em fazer um apoio, assim, um negócio assim, mas vai ser uma coisa se eu fizer, vai ser uma coisa puramente opcional, lá para a 3ª temporada, lá para quando os livros estiverem realmente prontos, ou alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, por favor, espalhem a palavra, façam com que o mundo saiba que a gente existe aqui, que esse podcast existe, esse conteúdo existe, que eu acredito que ele pode beneficiar todo mundo, tá? Ele não será prejudicial a ninguém que o escute ou a ninguém que ele alcance, tá certo? Então, vamos falar um pouco dos dragões, né, que são o tema desse podcast. Bom, todo mundo conhece dragão, né?
todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é, não sabe? Sabe mesmo? Será que sabe? Bom, as primeiras mitologias que surgem a respeito dos dragões, pelo menos até onde eu sei, são interpretações dos fósseis de alguns animais pré-históricos, antigos, né, de milhões de anos atrás. Porque as pessoas encontravam aqueles esqueletos gigantes, especialmente na China, na Mongólia, né, tem bastante. Alguns desses esqueletos tinham asas, né, que é a transição do Archaeopteryx para os pterodátilos e etc. E esses animais eram, vamos dizer assim, a existência deles era inegável, uma vez que você tinha ali os esqueletos e bem preservados nas rochas, nas pedras, mas você não via mais nenhum perambulando por aí. Então a ideia é de que um dia eles existiram, né? Houve a época deles e eles hoje não existiam mais. Ou se existiam, estavam escondidos, viviam em lugares reclusos e não mais podiam ser vistos ou percebidos. E aí surgiram os mitos de que eram grandes répteis alados, né, que viveram no mundo de antigamente, que talvez tivesse ido embora para uma terra desconhecida. Esse mito ele foi evoluindo junto com todos os outros mitos dos monstros marinhos, dos homens com cabeça de cachorro. Vocês sabiam que esse é um dos mitos mais recorrentes na evolução das civilizações? Os homens de cabeça de cachorro. Tipo, esse mito existe em praticamente todos os povos da Europa, da Ásia e da Oceania. E aqui na América do Sul, alguns também. E na América Central e do Norte. Que aí no caso não é um cachorro, mas é uma raposa, um lobo-guará, alguma coisa assim. Praticamente para todo lado, para a África também. Praticamente para todas as civilizações do mundo, há um mito sobre seres humanos com cabeça de cachorro. Sabe? E eles viviam sempre ali, além da linha do horizonte, vamos dizer assim. Né? Ninguém nunca encontrou. Os primeiros, se eu não me engano, que questionaram a existência, né, dos homens de cabeça de cachorro foram os chineses. Porque o que se dizia é que na Mongólia existiam essas criaturas. No que é hoje a Mongólia, né? Não antigamente 3.000 a.C. Ninguém tinha noção de nada disso. Mas para tudo quanto é canto que as pessoas iam, especialmente os asiáticos, conforme eles foram ampliando seu alcance territorial, eles chegavam num determinado lugar, aí o que acontecia? Eles se apresentavam, tentavam se entender, né? E começava a comunicação, aí a pessoa, de onde vocês vieram? Nós viemos do norte. Aí a pessoa, vocês vieram da terra dos homens de cabeça de cachorro? Porque era um trem assim, sabe? Todo mundo sabia que existia, ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha visto, mas todo mundo sabia que existiam os homens de cabeça de cachorro, né? Os dragões são mais ou menos a mesma coisa, todo mundo sabe que existe, ninguém nunca viu. Viu os fósseis, né? Viu os esqueletos, contou as histórias, aprendeu as histórias, recontou as histórias. Aqui em Minas a gente tem um ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, os dragões saíram daquela origem semi-real, semi-realista, e foram entrando cada vez mais na fábula, né? Então daqui a pouco o dragão, além de ser grande, amedrontador e alado, ele era um carnívoro, que a gente não sabe, né? Ele podia muito bem ser herbívoro. Tem um tanto de ave por aí que só come semente. Então se um dragão fosse mais ou menos como um pássaro, ele poderia muito bem ser um herbívoro. Não haveria um problema, né? Só que não era bem assim que era interpretado de 1.500, 2.000 anos para cá. O dragão passou a ser o sinônimo de um poder imperial, de um poder para além da vida, né? De um
uma energia transformadora do mundo mesmo. E aí o dragão foi virando essa criatura mais pra mito, fantasia, fábula mesmo, que real. Então de repente o dragão voava, cuspia fogo, tinha armas naturais, garras, presas, mordida, né? Tinha um olhar dominador, petrificante, etc, etc, etc. E aí esse apelido de dragão draconiano foi dado para os seres humanos, por exemplo, que encarnavam essas características muito bem, né? Então você tem, por exemplo, na mitologia da Excalibur, o nome do rei Arthur é Arthur Pendragon, é a família dele, né? Pendragon, se eu não me engano, nessa tradução é aliado dos dragões ou vinculado aos dragões ou alguma coisa assim. E você tem na história de expansão das religiões, inclusive, determinados generais que eram os dragões, né? E essa criatura foi tomando corpo nesse sentido, né? O dominador dos céus, dominador dos tesouros, dominador da montanha, dominador do poder em si. E aí os dragões foram, cada cultura, foram sendo reimaginados como sendo o dragão é uma criatura mística, o dragão é uma criatura fabulosa, o dragão é uma criatura inteligente, o dragão é uma criatura atemporal, né? Mágica mesmo, capaz de realizar magias, proezas místicas e mágicas, capaz de fazer as pessoas voltarem dos mortos, capaz de realizar desejos. E aí o imaginário foi pegando, né, emprestado de outras mitologias e atribuindo aos dragões cada vez mais. E, como não podia deixar de ser, breve a gente começou a ter os contos de fadas do século XV, XVI, XVII, XVIII, que foram chegando até a gente, e de repente o dragão era aquele vilão, né? A aventura que as pessoas, eu acho que nem é, de fato, mas a aventura que as pessoas têm muito como o clichê do clichê do RPG é o príncipe que vai salvar a princesa do dragão, no castelo do dragão, né? A princesa tá lá na torre mais alta, do quarto mais alto da torre mais alta. Shrek, pra quem não sabe, tá? Aí o príncipe tem que subir no quarto mais alto da torre mais alta para resgatar a princesa, porque é lá que a princesa tá. E para poder chegar lá, o príncipe tem que derrotar um dragão. Derrotar nesse caso é matar o dragão, tá? Daí que surge a tradição, talvez, de que para derrotar o inimigo você tem que matar o inimigo. O inimigo é um monstro, né? Então, na verdade, você está fazendo um favor ao mundo quando você mata um monstro, qualquer que seja o monstro, né? Então, se você demonizar seus inimigos, transformá-los em monstros, o que as pessoas vincularão de raciocínio é que você fez um favor ao mundo ao eliminar aquele inimigo. Justamente porque os contos de fadas nos ensinam isso. E os dragões sempre foram vistos como esse inimigo. Eles são lidos, tidos e havidos como esse inimigo, né? Se a gente pega o desenho do Fly, né, das esferas do dragão, o Shenlong tá lá, pronto para conceder um desejo para quem reunir as 7 esferas, né? Se você reunir as 7 esferas do dragão, o dragão reaparecerá e concederá um desejo. E então as esferas de novo se espalharão pelo mundo e quem quiser encontrá-las terá de procurá-las novamente, reencontrá-las e etc e tal. Então o dragão, ele é colocado e visto como essa criatura, né? Ele surge como uma explicação, uma teoria, vamos chamar assim, uma hipótese, né, para explicar os fósseis, e ele vai evoluindo em termos de explicação até chegar no que a gente vê, por exemplo, na literatura do século 20 e 21, onde o dragão, por exemplo, é essa criatura monstruosa que vive na montanha, saqueia tesouros
os reúne em sua caverna e em cima deles dorme, né? O dragão é tipo um bilionário. O dragão faz uma cama de ouro, não trabalha, não tem função social, fica ali debruçado em cima daquelas moedas, né? Eu tô lembrando aqui, acho que do Smaug. O Smaug tinha uma... Porque o Smaug é o dragão do Hobbit, né? Ou do Senhor dos Anéis, esqueci agora. Ele fica deitado sobre uma grande quantidade de moedas e gemas e tudo. E por ele ficar deitado durante muito tempo, essas gemas incrustam no couro, no que seria a barriga do dragão, né? O pescoço, a barriga e tudo. E essas gemas incrustadas, esqueci. Essas gemas encravadas na pele dele formam moedas, gemas, tesouros e tudo, formam uma proteção, uma carapaça. E aí ele, vamos dizer assim, ele é imune, porque o dorso do dragão, as costas já são as escamas, né? E aí esse dragão tem lá as gemas e tudo incrustado na pele, ele também está protegido na barriga. Só que existe um lugar no couro que não está coberto, que não está protegido e está ao longe do alcance dos olhos do Smaug. Então ele tá crente que tá tudo protegido, mas na verdade tem um pedacinho onde não tá. E se eu não me engano é justamente o Bilbo, que acho que é o Hobbit mesmo, que vê esse espaço e depois conta para um arqueiro, e no dia que o Smaug tá atacando, esse arqueiro vê esse buraco e pluf, dispara a flecha bem ali. Aí a flecha passa e acerta e fere a besta fera mortalmente. Mas eu dei um grande salto aqui no raciocínio, não era para falar isso. A gente chega, por exemplo, nos livros do Senhor dos Anéis, nos livros de fantasia, onde o dragão sempre existe como esse monstro ganancioso ao extremo, irracional, egoísta, orgulhoso, né, inconveniente, que deve ser encontrado e exterminado pelo grupo de personagens, pois ele é o grande guardião de tesouros ancestrais, né, que não são dele na verdade, que ele usurpou de alguém, que ele foi lá, a pessoa trabalhou 40 anos, uma vida inteira, reuniu um dinheirinho, um rico dinheirinho, o dragão foi lá, atacou a cidade daquela pessoa, saqueou aquele dinheiro, levou embora. Eu não sei como que o dragão leva embora. Eu não sei se ele tem um embornal, se ele tem uma bolsa. Eu não sei como que ele leva as moedas de volta para casa, para a caverna dele. Mas o fato é que ele reúne esse tesouro, deita em cima desse tesouro e vai monopolizando a riqueza de uma região. Vai saqueando o trabalho das pessoas, né? É tipo um bilionário mesmo, viu, gente? Não é tão diferente, entendeu? É esses caras aí, esses Elon da vida, aquele outro lá da livraria Amazon, né? Esses caras, Bill Gates, esses caras, tá? Que vão criando, entre aspas, fortunas, sentando em cima delas, e do alto desse trono, o cara do Facebook também, esqueci o nome dele, Mark, né? O Mark também. E do alto desse trono dourado, essas pessoas vão apitando e determinando o sentido de existência das pessoas, o ritmo que a vida vai tocar, o que vai ser considerado valor, e etc, 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 etc. O dragão é a mesma coisa. O dragão é isso. Agora eu devo perder metade dos meus seguidores por ter criticado Bezos, Musk e Zuckerberg, né? Pois é, mas é a vida, viu? O mundo é do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Bom, e no RPG, os dragões são vistos basicamente dessa forma, como esses monstros ancestrais que vivem milênios, que são, em tese, imortais, apesar de não serem imorríveis, né? Que atravessam os séculos,
acumulando riquezas, acumulando fortunas, que não tem vínculo social nenhum com ninguém, vivem isolados dentro do covil, sem nada ou praticamente nada, que os conecte ao mundo, né? Externo, que eu digo, exterior, e são conhecedores de magia divina, arcana, o que quer que seja, possuem habilidades mágicas maravilhosas, são imunes a um tanto de ataque, são possuidores de um ataque de sopro, que é devastador, e de todos os ataques que um lagarto de 20 metros de comprimento, 6 metros de altura, teria à sua disposição. Então, assim, esse é um panorama do que são dragões na cultura popular, basicamente, né? E até agora eu não falei ainda um pouco ou nada do que seriam os dragões no meu cenário de campanha. Pois é, do mesmo jeito que eu já falei das... Como é que é o nome? Do mesmo jeito que eu já falei das criaturas silvestres, que são das fadas, das sílfides, né? Das ninfas, dos centauros, unicórnios, pégasos e etc e tal, que são criaturas místicas que surgem no mundo de fantasia, no amálgama da vida com a magia, né? E essas criaturas existem numa interface entre o mundo natural e as sociedades humanoides, do mesmo jeito que tem esses, né? Tem também os dragões. Porque os dragões, eles pertencem, no meu mundo, no meu cenário, eles pertencem a essa leva de criaturas mágicas ancestrais. Os dragões surgiram antes das fadas, numa época em que a magia vinculou-se à vida e produziu criaturas mágicas, prodigiosas, que deveriam, sei lá, talvez reinar sobre o mundo. Porque não existe nada que ataque um dragão, que parasita um dragão, que preda um dragão. O dragão está acima de tudo. E no processo evolutivo do planeta, nessa evolução meio mística, meio mágica, meio natural, meio orgânica, os dragões se estabeleceram como criaturas que eram inalcançáveis pelas outras formas de vida, né? E aí nisso o mundo, por ser um mundo em constante evolução, nada nunca está parado, criou as condições para as quais e com as quais o ecossistema que deu origem aos dragões não teria como persistir, mais ou menos como a extinção dos dinossauros no mundo real. Só que, como os dragões eram ainda mais poderosos que o próprio processo de extinção que os atingiu, eles conseguiram simplesmente se retirar para seus refúgios escondidos, dormir e sobreviver ao cataclismo que extinguiu todas aquelas formas de vida de milhões e milhões de anos atrás. E nesse processo de se esconder, de se retirar do convívio, vários dragões lideraram as criaturas de sua época, de maneira que essas criaturas todas vamos dizer, prestavam obediência aos dragões. E quando os dragões lideraram essas criaturas, muitas delas, dentro do seu alcance rudimentar de inteligência, dentro do seu parco de desenvolvimento de personalidade intelectual, forneceu aos dragões os tributos, pagamentos que tinham condições de oferecer. Então, disso, os dragões começaram a desenvolver a noção de acúmulo de riqueza, de estar realmente no coração do recebimento de todas as riquezas imagináveis, possíveis e alcançáveis, né? Então disso, os dragões constituíram uma noção de que o mundo existe sob sua guarda e não
e não como algo independente, isolado, aberto, livre do seu alcance, do seu domínio. Porque tudo que floresceu no mundo, floresceu após os dragões emergirem de seu sono e perambularem pelas terras devastadas, a fim de perceber o alcance de seus novos domínios, reajustados conforme o evento natural que extinguiu aí 80 a 90% das formas de vida e ensejou o surgimento de outras. Nisso, os dragões adotaram esse comportamento mais isolacionista, esse comportamento mais acanhado, esse comportamento mais destinado a guardar aqueles recursos, aquilo que é visto como recurso, a fim de sobreviver ao próximo cataclismo. Então, para um dragão, a riqueza momentânea, para ele mesmo, a riqueza momentânea não faz sentido nenhum. O acúmulo bruto de capitais não se desvela como algo conveniente ou interessante. No máximo, um dragão se vale desses recursos para mobilizar outras formas de vida menores, humanoides, por exemplo, a fim de que eles cumpram com aquilo que eles consideram crucial para a sobrevivência dos próprios dragões e de seus aliados, conforme as eras forem passando. Então, que você tenha um conjunto de criaturas sabedora de que nada está acima deles, mas muito sabedora mesmo, muito conhecedora desses fatos. A única coisa no mundo que está acima dos dragões é o próprio mundo, e é por ele que os dragões zelam e cuidam. E nisso muitas vezes haverá embates, nisso muitas vezes haverá relativização da importância de uma civilização inteira, né? Nisso muitas vezes haverá essa galera que quer porque quer dominar e submeter os dragões, subjugar, que vai querer então, eu quero ser o mais forte dos mais fortes, então o que eu tenho que fazer? Matar o dragão, né? De maneira que os dragões são essas criaturas portadoras de uma semente de sobrevivência, de uma semente de persistência, de uma semente, de uma marca mesmo de perseverança em um mundo onde o que você tem é uma quantidade de criaturas menores, pequenas, que o povoam esse mundo e que não tem a menor noção do tipo de cataclismo pelo qual um dragão já passou, pelo mundo já teve que passar. Então você tem um descompasso, mais ou menos uma crise geracional, vamos chamar assim. Imagina todos nós aqui, por exemplo, cidadãos nascidos aí no século XX e aí adultos no século XXI, imagina que a gente tivesse que conversar, por exemplo, lidar com alguém que tivesse nascido no século XVII e sido adulto no século XVIII. Imagina isso. Alguém de 1725. Alguém de 40 anos em 1720 fosse teletransportado para 2020. E eu tivesse que lidar com essa pessoa, conversar, dialogar. Imagina os conflitos de visão de mundo. Imagina as incongruências, imagina os valores, imagina como tudo seria diferente. E nós dois seríamos humanos, né? Imagina se não for nem humano, imagina se não fosse sequer outra pessoa, fosse uma outra inteligência conectada a uma outra época, uma outra realidade, marcado por outros eventos naturais ou catastróficos, apesar de não naturais, né? Provocados. E eu quisesse fazer com que houvesse algum tipo de coexistência possível entre essa força ancestral e essa novidade que male chegou a começar a acontecer. É difícil, né? É o velho conflito de tradição e revolução. Você, no fim das contas, dentro da cabeça dos seres humanos, a gente tem o quê? A gente só consegue as revoluções destruindo as tradições. Muito embora o que a gente tenha de convívio na nossa sociedade seja lastreado em tradições.
E aí você tem que sair destruindo com... Você tem que destruir com bisturi. Tem que cortar fora, não com um facão, com um bisturi. Você tem que tirar só aquele pedacinho ali que, por uma razão ou por outra, não parece mais que é necessário. E um dragão não tem bisturi, o dragão tem dentes, garras, sopros e etc. Então, nesse contexto que a gente tem, é que o conflito está definido, a situação está dada e que o mais apto sobreviva, né? Então essa é a primeira parte, gente. Eu vou entrar aqui no metrô, daqui a pouco eu gravo a segunda parte. Muito obrigado. A segunda parte é só semana que vem, tá bom? Um abraço.